Eu poderia também realizar este exercício seguindo uma outra abordagem. Vamos ver. Eu já tenho aqui então o meu enunciado representado neste esquema. Tenho aqui a posição do autocarro do Bruno, do Vasco e do Manuel no início da viagem, e no final tenho aqui agora as novas posições, quer do Bruno, quer do autocarro. E eu representei também o referencial que está ligado ao autocarro e o referencial que está ligado ao Manuel. Agora, o que é que eu posso fazer? Se vocês ainda tiverem dificuldades em responder a este tipo de exercício, vocês fazem então o desenho, fazem os referenciais que são pedidos no exercício e vão agora representar uma setinha que depois vocês mais tarde, que é continuar estudos, vai ver que essa setinha é um vetor chamado vetor posição. Vamos desenhar aqui esta setinha e que me diz o que então? O Vasco e o Manuel estão em repouso em relação referencial ligado ao autocarro. Ok, então, o referencial ligado ao autocarro. Onde é que o Vasco e o Manuel se encontram relativamente a este referencial no início? Portanto, a parte inicial, o começo da setinha, irá coincidir com a origem do meu referencial. Isso diz-me que, relativamente a este referencial, os dois amigos, Vasco e o Manuel, encontram-se aqui assim. E depois, no fim da viagem... Ok, então, estas duas setinhas são iguais? Não. Eu posso ver que o seu comprimento é diferente, então conclui-se daqui que o Vasco e o Manuel, relativamente ao referencial que está ligado ao autocarro, em dois momentos distintos, estão em movimento. A seguir, agora, o Bruno está em repouso em relação ao referencial ligado ao autocarro. Vamos seguir a mesma estratégia. Então, onde é que está o Bruno relativamente a este referencial no início? O Bruno encontra-se aqui assim. E no final da viagem, onde é que ele se encontra? Ele encontra-se relativamente a este referencial. Então, comparando estas duas setinhas, que me dizem onde é que está o Bruno relativamente à origem deste referencial, eu posso comparar que elas são diferentes. Sendo diferentes, conclui-se daqui que o Bruno, relativamente ao referencial que está ligado ao autocarro, está em movimento, pois em momentos distintos ocupa posições diferentes. O Bruno está em movimento em relação a um referencial ligado ao autocarro. Como esta opção que está aqui é falsa, esta só podia ser verdadeira, porque esta terceira opção diz precisamente o contrário desta segunda afirmação. Finalmente, aqui na quarta opção, o que é que eu tenho? O Vasco está em movimento portanto, o Vasco está em movimento em relação ao referencial ligado ao Manuel. Pronto, tenho aqui o meu referencial que está ligado ao Manuel. Vou representar uma setinha que tem origem no referencial ligado ao Manuel. No início, onde é que o Vasco se encontra? O Vasco encontra-se aqui. E no final, onde é que o Vasco se encontra relativamente ao Manuel? Encontra-se aqui. Conclusão. As duas setinhas, a vermelha e a azul, em que a vermelha indica onde é que o Vasco se encontra relativamente ao Manuel no início, e a azul indica onde é que o Vasco se encontra em relação ao Manuel no final, não são iguais. São. Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui? O Vasco, relativamente ao Manuel, encontra-se em repouso, porque em momentos diferentes ocupa sempre a mesma posição relativamente ao referencial que está ligado ao Manuel.